Vou começar a gravar. Boa noite, então, a todos, alunos. Hoje a gente continua a aula de ontem, né? Hoje, dia 14/4, a gente continua a aula sobre movimento circular. E na aula de hoje eu vou resolver mais alguns exercícios como exemplos daquela lista mesmo que vocês têm, então, tá? Só para deixar registrado, então, que eu vou gravar novamente a aula e depois vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, então, para que vocês todos tenham acesso, mesmo quem não esteja participando da aula hoje aqui, tá? Então, nós vamos começar os exercícios. Ontem eu resolvi o exercício 2 e o exercício 7 com vocês, tá? Então, hoje eu vou começar aqui resolvendo alguns outros exercícios aí com vocês, tá? Eu vou começar pelo exercício 1, que é bem tranquilo de se fazer, tá? Que vocês têm ali, que é uma aplicação direta da equação, e é só uma questão de vocês, de fazer as transformações lá, né? Então, o primeiro exercício que vocês têm aí, ele me diz o seguinte: um carro percorre uma curva de raio 300 metros, né? Então, eu tenho aqui, agora eu vou ter aqui o exercício 1, então, eu tenho uma curva de raio 300 metros, tá? E ele tem uma velocidade de 54 quilômetros por hora. E aí eu peço direto qual é a aceleração centrípeta desse carro. Então, a minha ACP, né? Quanto vale essa minha aceleração centrípeta? Lembram que ontem a gente tinha o quê? Que a minha aceleração centrípeta era sempre a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Essa é a nossa equação da aceleração centrípeta. Então, é isso que eu estou procurando aqui. Então, eu vou ter a aceleração centrípeta, vai ser quanto? A velocidade, só que vejam bem, ó, eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e a distância em metros, tá? E eu não posso ter essas duas unidades diferentes, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que transformar esses 54 quilômetros por hora em metros por segundo. Então, para mim transformar, eu vou dividir por 3,6, né? Lembram lá? Por que eu tenho que dividir isso aqui por 3,6? Porque uma hora são 3.600 segundos, né? E 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, eu preciso fazer essa transformação que a gente viu lá no início do semestre. Então, 54 dividido por 3,6, isso daqui vai dar 15 metros por segundo. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser 15 ao quadrado dividido por 300, que é o valor do meu raio, né? Então, a minha aceleração centrípeta vai ser quanto aqui? 15 ao quadrado dividido por 300, né? Então, vai dar 225 dividido por 300, isso vai dar 0,75 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse é o nosso valor da aceleração centrípeta. Vejam que essa equação aqui é só uma equação de aplicação direta, né? Estou aplicando direto a minha equação da aceleração centrípeta, e aí eu tenho aqui o resultado final direto, né, da nossa aplicação aí, tá? Um segundo exercício que vocês têm foi aquele que eu resolvi ontem, né? E aí vocês têm um terceiro exercício que ele fala a respeito de força centrípeta e atrito, né? Ó, o segundo exercício era a força centrípeta igual a tração, porque eu tinha uma tração num fio. Agora, nesse terceiro exercício, o que eu tenho? Um veículo. Então, vamos fazer aqui, né? Exercício número 3. Ele tá me dando aqui, então, ó, exercício 3, para depois eu tirar as fotinhas e mandar lá para vocês, né? Um veículo de massa 600 quilos, então eu tenho uma massa de 600 quilos, descreve um raio de 80 metros. Então, o meu raio, 80 metros. O coeficiente de atrito entre os pneus e a pista é 0,5. Então, o coeficiente é aquele μ, né? Então, 0,5. Esse é o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista. Determine
qual é a velocidade máxima em quilômetros por hora, tá? Então, eu preciso saber isso em quilômetros por hora, que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Então, lembram lá, gente, o que acontece aqui, ó, é a nossa curva plana, né, que nós tínhamos ontem, ó. Quem que é a nossa curva plana? A toda vez que eu tiver uma curva plana, eu tenho uma daquelas condições que nós fizemos ontem lá na aula. Qual que é a condição da curva plana? Ele me diz que a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito, para que esse carro não saia dessa pista, né? Então, a força centrípeta é igual à força de atrito. Lembram lá ontem, como é que a gente calculava a força centrípeta? Ó, força centrípeta é sempre quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Essas formulazinhas aqui, lembram que eu falei para vocês que vocês podem fazer uma folhinha de fórmulas? E aí vocês têm que saber, tá? Aplicar, porque vocês vão poder usar a formulazinha, mas depois vocês têm que saber aplicar. Quem é a minha força de atrito? A força de atrito é o peso, né, a normal, no caso, numa superfície plana normal é igual a peso, vezes o coeficiente. Então, vai ficar a massa, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Então, agora eu vou substituir essas duas equações aqui, ó, né? Vou substituir essas duas equações aqui, aonde? Nessa equação aqui que eu fiz da igualdade, ó. Força centrípeta é igual a força de atrito. Então, quem que eu tenho de força centrípeta? mv ao quadrado dividido pelo raio. Isso é a minha força centrípeta. Vai ser igual a quem? A força de atrito. Ó. Quem que é a minha força de atrito? Massa vezes gravidade vezes o coeficiente. O que vai acontecer aqui, ó? Então, eu só tenho que substituir isso aqui. Eu posso substituir a massa de 600 quilos, ou eu posso cortar isso aqui, ó. Porque como eu tenho dos dois lados, né, eu posso simplificar essas duas massas. Se eu substituir, vai dar problema? Não, tá? Vai ser a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. O que eu sei aqui? Eu quero saber a máxima velocidade. Então, eu vou deixar esse v ao quadrado, que é o que eu preciso descobrir, dividido pelo raio, que é 80 metros, vai ser igual a 10 da gravidade, vezes, né? Lembra que a gravidade eu sempre vou usar 10, né? Ele me mandou usar 10 aí, e o coeficiente 0,5. Então, tenho que multiplicar cruzado agora isso daqui. Então, v ao quadrado vezes 1, que tem aqui embaixo, fica v ao quadrado. E aqui vai ficar quem, ó? 80 vezes 10, 800. 800 vezes 0,5, 400. Então, V vai ser quem? A raiz quadrada de 400. Isso significa que a minha velocidade vai ser 20, metros por segundo, tá? 20 metros por segundo é o valor máximo da minha velocidade. Mas olha o que ele me pediu. Ele me pediu a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, a minha velocidade eu preciso fazer em quilômetros por hora. Lembra lá? Se antes, para transformar de quilômetros para metros, eu dividia por 3,6, agora de transformar de metros para quilômetros, eu tenho que multiplicar por 3,6, né? Então, isso daqui vai ficar quanto? 20 vezes 3,6 vai dar 72 quilômetros por hora. O que isso significa? Que esse carinha consegue fazer a curva tranquilamente quando ele desenvolveu uma velocidade de 72 km por hora, né? Caso contrário, se ele desenvolver uma velocidade maior que 72 km por hora, a probabilidade que ele saia da pista é grande, né? Por causa desse valor pequeno do atrito aqui, ó. Se esse atrito fosse maior, né? Quanto maior for esse atrito, maior é a velocidade com que ele pode desenvolver ali, ok? Então, ó, aqui eu tenho o exercício 3, tá? Que está resolvido com força de atrito, ok? Que é aquela equação da força centrípeta igual à força de atrito, que é uma das situações que a gente tinha ontem, tá? Então, esse exercício aqui, depois eu mando lá as fotinhos para vocês no WhatsApp, né? Das resoluções. Ou senão, vocês podem parar depois o vídeo lá e copiar daqui mesmo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Tá? Vejam lá. Quem está com a folha de exercícios em mãos, vocês vão ter quem ali depois, ó?
o exercício número 4, né? O exercício 4, ele me dá o quê? Me dá, ó, um avião de brinquedo é posto para girar num plano horizontal preso a um fio de 4 metros de comprimento. Sabendo-se que o fio suporta uma tração de 20 newtons, se a massa do avião é 0,8 quilos, calcule a massa e uma velocidade. O 4 eu não vou fazer com vocês, por quê? Porque o 4 é exatamente igual ao 2, né? É só vocês usarem a mesma equação que eu usei lá para o exercício 2, ó. O exercício 5 também, né? Eu estou pedindo qual é a máxima velocidade do carrinho. Então, também é igual, ó, vocês têm ali o fio com 4 metros de comprimento. Lembram que o raio vai ser o tamanho do fio, né? Porque o fio é quem vai fazer, o tamanho do fio é que desenha, né, o movimento circular. Então, o tamanho do fio desenha o raio do movimento circular. Então, vocês podem usar ali, tá? Então, anotem lá, o 4 e o 5 é exatamente igual ao exercício 2, tá? Então, é só vocês aplicarem lá a mesma equação. Agora, observem ali o exercício número 6, tá? Que eu vou fazer aqui também com vocês, para depois vocês fazerem os outros exercícios aí, tá? Olhem lá, o exercício número 6, tá? Tá me dizendo o seguinte, então, vamos lá. Exercício número 6. O que o exercício 6 está falando? O veículo da figura tem uma massa de 1.200 quilos. Então, essa é a massa do veículo lá. E realiza um movimento sobre a pista mostrada pelos pontos A, B e C, com velocidades 20 metros por segundo, 10 metros por segundo e 30 metros por segundo. Então, significa o quê? Que a velocidade no ponto A é 20 metros por segundo, a velocidade no ponto B é 10 metros por segundo, e a velocidade no ponto C é 30 metros por segundo, tá? Respectivamente. O ponto A está num trecho plano e horizontal, enquanto os outros dois pontos, mais alto e mais baixo de trechos curvilíneos, de raio de curvatura 100 metros. Então, eu tenho um raio de 100 metros. Calcule a intensidade da força que a pista exerce no veículo em cada um desses pontos, ó. A intensidade que a pista exerce sobre o veículo é a minha normal, tá? Ó, eu vou fazer esse exercício aqui porque ele abrange tudo aquilo que nós queremos, tá? E essa aqui é uma questão fortemente de prova, certo? Porque ela aplica tudo aquilo que eu preciso saber quando eu estou falando em movimento retilíneo e movimento circular. O que o carinha está me dizendo? Ó, que ele tem no trecho A um pedaço de pista plana, no trecho B uma lombada e no trecho C uma depressão, ó, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui está o carrinho no ponto A, aqui está o carrinho no ponto B, e aqui está o carrinho no ponto C, ó, tá? Quem que eu tenho aqui, ó? Vamos pensar juntos agora. Vejam bem, ó, se o carrinho está no plano, que é o caso do ponto A, ó, vertical para cima, perpendicular à superfície, eu sempre tenho a normal, que é o que eu quero achar. Na superfície, ó, vertical para baixo, né? Vertical para baixo, eu sempre tenho peso. Então, vamos calcular aqui, ó, para o ponto A, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, ponto A. Eu estou numa superfície plana, no meu ponto A, tá? Lembram, toda vez que eu estiver numa superfície plana, a minha normal é igual ao peso, tá? Então, sempre numa superfície plana, ó, a normal vai ser igual ao peso. Então, quanto vai valer a normal no ponto A? Vai ser exatamente igual ao peso do veículo. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Então, nesse caso aqui, a minha normal vai ser quanto? Vai ser 1.200 quilos de massa vezes 10 da gravidade. Ou seja, no ponto A, normal vai ser 12.000 newtons. Tá? Ó, esse é o valor da normal no ponto A.
Agora, verifiquem lá. Se eu preciso fazer o ponto B, né? Ó, o ponto B tá aqui, na lombada. Então, vamos fazer aqui, ó. Ponto B. O ponto B na minha lombada, ó, vamos fazer as forças que estão aplicadas nele aqui. No ponto B, eu vou ter a normal perpendicular para cima, né? Tá? Porque é 90 graus sempre com a superfície. O peso vertical para baixo, só que ele está no movimento circular, ó, tá? Para que ele realize esse movimento circular de descida, aqui, ó, ele tem que descer isso aqui, ó, é mais fácil de vocês raciocinar nesse sentido. Se ele tem que descer aqui, o peso tem que ser maior do que a normal, ó. Então, como é que vai ficar a minha equação para o movimento circular nesse caso aqui, ó, que eu estou lá em cima na lombada? Toda vez que eu estiver na lombada, deixa eu ver que tem alguém aqui pedindo para entrar. Toda vez que eu estiver aqui nessa lombada, o que é que vai acontecer? Ó, se eu preciso Tá descer... sem áudio, prof. Tá sem áudio? Peraí. Voltou? Voltou o áudio? Oi? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Ok. Então, ó, no ponto B, o que que acontece aqui, ó? O peso tá para baixo, a normal está para cima, tá? Então, quando eu tenho isso, ó, e eu estou no movimento circular, o que é que vai acontecer aqui, ó? Então, eu vou ter o peso, que é maior, menos a normal, que é menor, igual a força centrípeta, tá? Eu preciso saber quanto vale essa minha normal, ó, que é a normal à superfície. Então, quem que é peso? É massa vezes gravidade. Menos a normal, que é o que eu preciso saber, igual a força centrípeta. Quem é minha força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Eu não posso cortar aqui, porque nessa normal aqui não tem massa nesse momento, ó, tá? Então, eu não posso fazer isso. Então, aqui vai ficar quem? 1.200 da massa, vezes 10 da gravidade, menos a normal, vai ser igual a quem? A 1.200 da massa, vezes a velocidade, que é no ponto, aqui, ó, né? No meu ponto B, ó, no meu ponto B, a velocidade é 10, ó, eu nem precisei usar a velocidade no ponto A, né? A velocidade no ponto B é 10, então fica 10 ao quadrado, dividido pelo raio da minha curva. Quanto que vale o raio da minha curva? 100 metros. Então, vou colocar aqui. Então, aqui vai ficar 12.000 menos a normal, igual a 1.200 vezes 100, dividido por 100, né? Ó, 10 ao quadrado, dividido por 100 aqui. O que que vai acontecer aqui, ó? Posso simplificar esses dois 100, né? Então, vai ficar aqui, ó, 12.000 menos a normal é igual a 1.200, né? Então, vai ficar menos normal igual a 1.200 menos 12.000. Então, normal vai ser, ó, aqui vai ficar negativo, né? Vou botar aqui, ó. Aqui vai ficar negativo, né? 1.200 menos 12.000 dá 10.800, né? Então, isso daqui fica negativo, aqui fica negativo, então fica tudo positivo, né? Multiplica por menos 1, 10.800 newtons, tá? Então, esse é o valor da minha normal, tá? Que é a reação da pista com o carro ali, certo? Então, no ponto B, a minha relação de normal tá 10.800 newtons, tá? Isso aqui no ponto B, que é a minha lombada. Agora, como é que fica isso no ponto C, tá? Vou fazer aqui, ó. Então, vamos usar aqui o cantinho da flor, né? Só dividir aqui. Então, aqui vai ficar, ó, no ponto C, né? No ponto C agora, ó. Quem que é o meu ponto C? Ó, o meu ponto C agora é a minha depressão. Como é que fica aqui na depressão? Ó? A normal é perpendicular para cima,
o peso é vertical para baixo. Como eu vou precisar subir essa depressão agora, ó, a minha normal tem que ser maior do que o peso. Então, agora, a minha normal vai ser maior do que o peso, então, quem que vai ficar aqui no ponto C? Então, no meu ponto C vai ser a normal, que é maior, menos o peso, que é menor, igual a força centrípeta, tá? Por quê? Porque eu estou num movimento circular, estou num movimento de depressão, tá? Então, o que que acontece agora aqui, ó? A normal é o que eu preciso, menos a massa vezes a gravidade, que é o peso, igual a força centrípeta, que é quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Então, o que que acontece agora aqui, ó? Só vou calcular normal. Então, fica menos 1.200 vezes 10 da gravidade, igual a quem? 1.200 da massa, vezes, ó, a velocidade no ponto C. A velocidade no ponto C era 30 metros por segundo. Então, é isso que eu vou usar agora aqui para o meu ponto C. Então, vai ficar 30 ao quadrado, dividido por 100, que é o meu raio. Continua sendo o mesmo 100. Então, a normal vai ser 12, aliás, normal menos, né? 12.000, igual a 1.200, vezes 30 ao quadrado dá 900, dividido por 100, né? Então, vamos cortar esses dois últimos zeros aqui, ó, para ficar mais legal de fazer. Então, a normal menos 1.200, 12.000, é igual a 1.200 vezes 9, né? Então, 10.800. Dividido por 1, né? Que fica aqui embaixo aqui. Então, a minha normal vai ser quanto? 10.800. Era menos, vem para cá, mais 12.000. Isso significa que no ponto C, a minha normal, que é a reação da pista, vai valer 10.800 com 12.000, 22.800 newtons, tá? Então, olhem, gente, o que que acontece, ó? Por que que eu falei que isso daqui é muito questão de prova? Porque vocês têm que saber todos esses conceitos aqui que vocês vão usar para o movimento circular, ó. Quando eu tenho uma pista plana, a normal sempre vai ser igual ao peso. Quando eu estou numa lombada, a normal menos o peso vai ser igual à força centrípeta, que a gente usou aqui, ó, né? Aliás, o peso menos a normal, porque eu estou no ponto mais alto, desculpe, né? Então, o peso que está descendo menos a normal que está para cima, porque eu vou ter que desenhar isso aqui para baixo, então o peso tem que ser maior. Então, peso menos normal igual a força centrípeta. E no ponto C, que é a minha depressão, eu vou ter que subir, ó. Então, a normal é que vai ter que ser maior que o peso. Então, vai ficar normal menos peso igual a força centrípeta. Por que que no ponto B e no ponto C eu tenho que igualar a força centrípeta e no ponto A não? Porque no A eu estou numa superfície plana, eu estou num movimento retilíneo, tá? No ponto B e no ponto C eu estou num movimento circular. Então, existe uma força resultante para que exista esse movimento circular. Senão, eu não consigo realizar esse movimento, certo? Então, ó, esse tipo de exercício aqui, eu tenho as três condições, ó. Eu tenho uma superfície plana, um movimento de lombada e um movimento de depressão, tá? Então, por isso que ele é importante que vocês deem uma boa estudada nele aí, tá? Olhem ele com carinho, tá? A questão número 7 era uma depressão, nós fizemos ontem, eu fiz com vocês, tá? A questão número 8, ó, ela vai falar do coeficiente de atrito, então ela é exatamente igual a 3, só que ao invés de vocês encontrarem velocidade, vocês vão encontrar o mizinho, né, o coeficiente de atrito. Então, podem anotar ali, a questão 8 é a mesma forma de fazer do que a 3, tá? Força centrípeta é igual a força de atrito, tá? A questão 9, um aluno gira com a mão um balde cheio de água num plano vertical em trajetória circular de raio 5 metros. Qual a velocidade mínima que o conjunto deve ter no ponto mais alto da trajetória para que a água do balde não caia? Ó, essa questão número 9, eu só vou começar ela aqui para vocês e depois vocês vão terminar,
tá? Porque ela é muito parecida com o ponto da lombada, só que o que acontece agora? É aquela questão de dentro do globo da morte, tá? Então, ó, a questão número 9, o que a gente vai ter? Ó? Você vai ter, é como se você estivesse fazendo um movimento circular aqui com o balde, ó, e o teu balde vai estar aqui em cima, tá? Por dentro da curva, no ponto mais alto, virado para baixo, ó, tá? Por que a água não cai? Lembram de ontem? Porque eu tinha aqui a normal para baixo e o peso também para baixo, ó, tá? Então, o que vai acontecer nesse momento aqui, tá? Como eu tenho os dois aqui, ó, eu quero saber qual é a velocidade mínima, certo? Nesse caso aqui, quando eu tenho a velocidade mínima, eu vou dizer que a minha normal nesse ponto vai ser zero, tá? Essa é uma condição sempre que você precisa calcular a velocidade mínima, tá? Então, nesse caso, a normal vai ser zero. Qual que vai ser a minha velocidade mínima naquele ponto ali mais alto do sistema? Então, eu vou ter assim, ó. Como eu tinha aqui, ó, no ponto alto lá do globo da morte, lembra que eu faria assim, ó, normal mais peso tem que ser igual à força centrípeta, tá? Como a minha normal, nesse caso aqui, que eu quero a velocidade mínima vai ser zero, então, essa minha normal aqui, ó, cai fora, né? Porque ela é zero, tá? É zero. Então, eu vou tirar essa normal daqui do meu sistema. O que vai acontecer com isso? Vai ficar quem? Massa vezes gravidade, que é o meu peso, vai ter que ser igual à força centrípeta, que é quem? Massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Você pode simplificar as massas, e aí você vai descobrir a velocidade, né? Multiplicando o cruzado aqui, ó, vai ficar quem? Velocidade ao quadrado igual ao raio vezes a gravidade. Ou seja, a velocidade mínima que você vai ter ali vai ser quem? A raiz do raio vezes a gravidade, tá? Então, agora vocês vão terminar isso aqui, ó. Só aplicar na formulazinha que eu deduzi aqui para vocês, ó. Porque o que eu tinha? Como eu quero a velocidade mínima, então a minha normal vai ser zero, tá? Sempre que eu precisar a velocidade mínima aqui, ó, a minha normal vai ser zero, tá? É como se esse objeto não encostasse na superfície, tá? No momento em que ele faz esse movimento circular aqui. Então, vai ficar a velocidade, o raio eu já tenho lá que é 5 metros, ó, e a gravidade é 10, né? Então, vocês vão fazer no ponto mais alto ali da trajetória, tá? Então, vocês vão fazer ali, né? 50 vezes 10, que vai ficar aqui, vai dar um valor aproximado aí da velocidade que vocês têm que assinalar na equação, tá? Então, a número 9 vai só vocês terminarem ali. A questão número 10, ó, a questão número 10, novamente, é a depressão, tá? Eu quero saber a normal em relação à pista, tá? Então, é igualzinha à questão número 7, ok? Questão número 10 é exatamente igual à questão número 7, tá? Vocês estão numa depressão e eu preciso saber quanto vale a normal. Ou igual ao ponto C do exercício que eu resolvi para vocês ali, tá? Do exercício 6, né? Ou igual ao exercício 7, ou igual ao ponto C do exercício 6. É a mesma coisa. A questão número 11, ó, eu quero saber qual é a velocidade máxima com que o automóvel pode passar pelo topo dessa lombada. Então, verifiquem, ó, a questão número 11, novamente, isso que eu estou me referindo aqui, ó, que eu vou ter normal igual a zero, tá? Por que a normal vai ser igual a zero? Vou fazer aqui também, depois vocês terminam a questão número 11, ó. A questão número 11, eu tenho aqui, ó, uma lombada, né? E o carrinho tá aqui em cima, tá? Ele quer saber qual que é a velocidade máxima que ele vai passar aqui. Então, se eu quero saber a velocidade máxima que ele pode passar, é como se fosse a velocidade que a normal não fizesse reação, tá? Que esse chão não fizesse reação com o carro. Então, nesse caso aqui, a normal também vai ser zero, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, nesse caso, né, a normal para cima, o peso para baixo.
e eu quero saber qual que é a velocidade máxima com que ele pode passar ali. Nesse caso também, ó, eu teria aquela mesma situação, tá? A normal tem que ser, o peso tem que ser maior do que a normal, né? Então, ficaria assim, ó, peso menos normal igual a força centrípeta. Só que como eu quero saber a velocidade máxima, então a minha normal vai ser zero, tá? Então, vai ficar aqui, a massa vezes a gravidade, menos zero da normal, igual a quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Como aqui é zero, ó, se eu quiser simplificar essas massas aqui, eu posso simplificar, tá? E aí vocês vão achar essa velocidade aqui, ó, que na verdade vai ficar exatamente igual a essa aqui, né? Ó, vai ficar a raiz do raio vezes a gravidade, tá? Então, é só vocês acabar essa 11 agora aqui, tá? Só terminar ela para fazer lá no exercício. Então, é o mesmo raciocínio dessa questão número 9. Então, quando eu precisar de uma velocidade máxima ou de uma velocidade mínima nesses determinados pontos, altos ou baixos, eu vou considerar a normal como sendo zero, porque seria como se esse carro não tocasse o chão nesse ponto aí, tá? E a questão número 12 é a mesma coisa da questão da tração, né? Que é a 2 que eu fiz com vocês lá, tá? Só que ao invés de vocês encontrarem. Vocês vão encontrar a tração, de novo, né? Então, a questão 12 é o mesmo da questão 5, o mesmo da questão 4, o mesmo da questão 2, tá? E eu já fiz a 2 ali com vocês. Ok, pessoal? Então, assim, ó, gostaria muito agora que vocês permanecessem aqui na sala, tá? Vão fazendo essas questões e me enviando. Eu fiz praticamente uma de cada tipo ali com vocês e deixei algumas encaminhadas, né? Tipo a 9 e a 11, só para vocês acabarem. Então, é bem tranquilo agora de vocês terminarem essa lista e irem me enviando e tirando as dúvidas aqui comigo, tá? Vocês podem tirar as dúvidas aqui nesta sala, ou então no WhatsApp, tá? Que a gente já vem ali da turma, ok? Então, sempre que agora já está encaminhado, eu só vou processar o vídeo aqui e já vou postar lá para vocês no Moodle, então, para quem não estava presente aqui na sala, ok? Então, pode ir fazendo agora todas essas atividades, o restante, então, está encaminhado, eu acredito que fica mais tranquilo de vocês fazerem, tá? E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza?